Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, meu coração está aberto para receber a Tua palavra. Meu coração está aberto para receber a Tua direção. Espírito Santo, fala comigo em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Amém. Boa tarde. Pode sentar, sejam todos bem-vindos à casa do nosso bom Deus. Aos amigos que nos acompanham por meio aqui do YouTube, eu sou o pastor Leandro Leal. Estamos aqui hoje, mais um domingo, no nosso propósito do estudo do Pai Nosso. Semana passada, nós demos início aqui a esse estudo e foi uma bênção. Tenho certeza que hoje também não vai ser diferente. Eu peço para que você fique ligadinho aí. Deixa eu perguntar aqui para os meus irmãos que estão na igreja. Vocês receberam o estudo? Quem recebeu aqui o estudo aqui? Então vamos lá para o nosso estudo. Você que está em casa, você vai nos acompanhar em nome de Jesus. Isso daqui é o entendimento que Deus, Ele deu aqui para o nosso líder, pastor Paulo Sabino, e ele passou para os pastores, aqui do estado de Pernambuco. E nós estamos estudando aqui a oração do Pai Nosso. Então é muito forte isso aqui. Deixa eu passar para vocês. Vamos lá. Estudo do Pai Nosso. Estudo 2. O tema é Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, o versículo de número 9, você não precisa abrir na sua Bíblia, já está aí no estudo, o versículo aqui nós vamos ler, e tem no telão também. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Deus é Pai e é nosso Pai. Sendo assim, somos irmãos. Não adianta dizermos que Deus é Pai nosso, nosso Pai, se não vivermos como irmãos, em comunhão, uns com os outros. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 20, tem um comentário: se não amo meu irmão o que vejo, como amarei a Deus que não vejo? Preste bem atenção nisso aqui. Se Deus, Ele é meu Pai, se Deus, Ele é seu Pai, você vê aqui no início, dessa oração, Jesus, Ele explica: Pai Nosso. Se Deus é Pai Nosso, automaticamente nós somos o que, igreja? Somos irmãos. Nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, como é que os irmãos devem viver? Viver bem. Os irmãos devem viver em comunhão. Nós somos irmãos em Cristo, amém? Mas muitas das vezes, irmãos, não é assim que nós vivemos. Às vezes você vê, irmãos vivendo em pé de guerra, brigando, discutindo. Às vezes nós vemos aí, até é triste dizer, mas às vezes até uma disputa entre igrejas. Uns para dizer que a igreja é maior do que a outra. Não tem isso. A igreja maior, a igreja menor, independente do número de pessoas, o que importa é todos nós irmos para o céu. Diga glória a Deus. Então é importante você entender isso, que somos irmãos, então não tem por que brigar. Às vezes, já vi casos de pessoas que saem da igreja porque não conseguem conviver com o seu irmão. Como assim? Eu vou sair da igreja porque que eu não consigo conviver com o meu irmão? Não é isso. Pois se eu sou irmão, se nós somos irmãos, nós temos que viver união. Tanto que está aqui, abre a sua Bíblia no Salmo 133. Salmo 133, versículo 1, 2 e 3. Salmo 133, versículo 1, 2 e 3. Olha o que ele diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho no irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos aqui para o estudo. Diz: o óleo da época, ele era muito valioso. Veja, a comunhão entre os irmãos também deve ser valorizada. Você viu ali,
Então no estudo, né? Aqui no estudo, você viu que Deus ele está falando, usando o salmista sobre o óleo. Ele diz, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam como igreja e união. Isso é agradável. Tem alguém aqui que tem mais de 2 filhos? Quem tem mais de 2 filhos aqui? Alguém? Alguns irmãos? Vocês gostariam de ver os seus filhos brigando? Imagine Deus. Às vezes vê os irmãos discutindo, os irmãos brigando, às vezes em contenda, às vezes o irmão falando mal do outro. É muito triste. Então o que ele está falando aqui? Que a comunhão entre os irmãos, ela tem muito valor para Deus. Ele diz, o óleo na cabeça da ovelha evitava de machucar outra ovelha quando elas brigavam, dando o que, igreja? Cabeçadas. Eu estava vendo aqui, fazendo estudo, até ouvindo a mensagem do nosso líder, e ele falava o seguinte, que o óleo, o pastor, ele passava o óleo, bastante óleo na cabeça da ovelha, porque quando uma batia na outra, sabe o que acontecia? Escorrega. Então elas não se machucavam. Olha a importância de nós termos esse óleo na nossa cabeça. Aí você fala, pastor, agora eu vou derramar um monte de azeite na minha cabeça. Não é isso. O óleo que nós estamos falando aqui é unção. Porque quando você tem a unção do Espírito Santo na sua vida, você não vai discutir. Você não vai dar cabeçada com outra pessoa. Você não vai, viver em desentendimento com outras pessoas. Às vezes viver discutindo. E às vezes você vê, né, um irmão dando cabeçada no outro. Mas o óleo também, ele servia para proteção ali dos bichos, das moscas, carrapatos, para eles não colocar larvas ali, no nariz no focinho das ovelhas, e aí vir bicheira. Então é importante, o óleo ele protegia das pragas, e é a mesma coisa hoje, a unção nos protege das pragas. Que praga é essa? Vamos pegar às vezes um exemplo. O jovem, né, que está na igreja, está certinho, está buscando a Deus, daqui a pouco aparece uma praga que tira ele da igreja. Quando digo uma praga, às vezes uma pessoa, endemoniada lá do mundo, uma pessoa que está fora dos caminhos, querendo ou não, foi uma praga que tirou ele dos caminhos. Às vezes é a praga do adultério. A pessoa coloca na cabeça que outro, não, mas tem outra pessoa melhor do que o marido. É demônio isso, irmão. É demônio. Então nós temos que estar revestidos da unção de Deus, para não deixar essas pragas entrar na nossa vida. Esses males entrar na nossa vida, é a praga do vício, como eu disse, às vezes prostituição, e assim vai. Aí ele continua aqui, coloca para mim Salmos 23, versículo 5. Olha o que diz aí, no telão. Ele diz, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice o quê? Transborda. Então veja, na presença dos nossos inimigos nós temos que estar com a cabeça ungida, irmão. Nós temos que estar com a proteção do Senhor. Volta para o estudo. Ele diz, o monte Hermon era cheio de gelo, e quando soprava o vento, o orvalho descia sobre todo Israel. Aí você vê que o monte ele era cheio de gelo. Quando o vento batia, descia aquela brisa refrescante ali sobre as ovelhas. É a mesma coisa hoje. A união nos refresca. Diga glória a Deus. Vai nos trazer refrigério. Diz assim, cuidemos para que não brote nenhuma raiz de amargura dentro do nosso coração. Olha aqui, Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Então cuidado, irmão, com a raiz de amargura. O que é amargura na verdade? Na verdade, às vezes, essa amargura, ela é vamos dizer, uma mágoa não curada. Algo que a pessoa tem que ela não curou, às vezes um perdão não liberado. A pessoa está ali, ela tem algo há muito tempo e deixa aquilo crescer, aquela mágoa, aquele rancor, aquele ressentimento. Às vezes uma injustiça que fizeram contra ela não se esquece disso. O tempo vai passando e a raiz, o nosso coração, ele é a terra. O nosso coração é a terra. E se eu deixar ele ter a raiz na terra, qual que é a tendência da raiz na terra? O que ela faz? Ela cresce. Está lá, ela vai crescendo, vai brotando. Aí onde surge a amargura? Em Hebreus 12, ali no telão, coloca para mim Hebreus 12, 15.
Hebreus 12, acho que deu uma paradinha, mas vai voltar. Hebreus, eu vou abrir aqui na coisa. Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Aí diz: e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos o que é? Se contamine. Olha que triste. Veja o problema que tem a raiz de amargura. O que ela vai fazer na vida de uma pessoa? Ela vai trazer perturbação. E o pior, ela vai contaminar outras pessoas. Deixa eu contar um caso para vocês. Uma situação que aconteceu comigo há algum tempo. Não sei se eu já cheguei aqui a contar. Eu me lembro de um caso de uma obreira. Eu entrei na igreja, tal. Essa obreira não estava, eu consegui trazer. Ela era uma senhorinha, bem senhora. Aí acabei que consegui trazer ela de volta. Voltou a fazer a obra. E essa irmã, ela tinha muita amargura, tinha muita mágoa. E eu percebi, fui trabalhando com ela e fui vendo ali a situação. E ela sempre vivia doente. Isso também já é um problema, porque a mágoa também, o ódio, o rancor, é como se a pessoa estivesse tomando um veneno. Ela está com mágoa de alguém, mas ela mesma está se envenenando. Ela mesma está se acabando. Aí está certo. E aí eu me recordo que ela vivia doente. Eu cheguei para ela e falei: olha, é bom a senhora cuidar da sua saúde. Vai cuidar da sua saúde. Às vezes ela não conseguia vir para a igreja, tinha dificuldade. Aí no domingo que ela não vinha para a igreja, como eu faço com todos os obreiros? Aí o obreiro não buscou, o obreiro tem que sentar, aí ele vai se alimentar, aí depois volta a trabalhar. É um cuidado para com o obreiro. Por quê? Um obreiro fraco, ele vai conseguir fortalecer uma outra pessoa? Não vai, irmão. Aí vai lá, tenha todo esse cuidado. Mas teve um dia que ela estava na reunião de obreiros comigo, e aí eu tive que falar para ela: a senhora vai ter que sentar por algum tempo, principalmente por causa da sua saúde. Oxe, essa mulher se levantou contra mim. Mas ela ficou tão brava e começou a falar um monte para mim. Só que as coisas que ela estava falando não tinha nada a ver. Aí teve um momento que ela falou assim: e outra coisa, eu queria dizer para você que... ela falou: você me maltrata, você faz isso e tal, e também eu não vou limpar mais o seu escritório. Eu falei: quê? Nunca mais eu limpo o seu escritório. Eu falei: limpar o meu escritório? A senhora? Eu falei: não, minha senhora. Obreiro nenhum nunca limpou o meu escritório aqui. A única que limpa o meu escritório é a obreira tal que ela pede. Mas quem limpa o meu escritório é a minha esposa. A senhora deve estar enganada. Você nunca limpou o meu escritório, irmã. Vai lá. Não sei o que do antigo pastor. O antigo pastor. Então ela tinha mágoa do antigo pastor. E o que acontece? Você vê, ela veio trazendo essa perturbação. E ela pensava que eu era o antigo o quê? Pastor. Eu não sei o que aconteceu, que ela guardou uma mágoa, ela guardou um ressentimento. Aquilo foi vindo, foi brotando a raiz de amargura, trouxe perturbação. Ela estava perturbando outras pessoas também, contaminando outras pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você vê, e ela me confundiu com outro pastor, pensando que ela já tinha limpado o meu escritório. Ela nunca tinha limpado. Aí você vê como que a pessoa fica perturbada. E a Bíblia diz aqui: cuidado com a raiz de amargura, cuidado com a mágoa, sabe, aquele sentimento não curado. Ele vai trazer perturbação para você, porém isso daqui acaba contaminando os outros. A pessoa vive murmurando, vive reclamando, sabe, ela se levanta contra uma autoridade, às vezes se levanta contra o ministério, se levanta às vezes contra a igreja. Ela fala de um pastor. A pior coisa que tem, não é eu me defendendo aqui não, viu, irmãos? É você falar de um pastor. Você está arrumando briga com Deus, irmão. Se for para falar, não fale, irmão. Eu estava falando aqui, deu até um exemplo, o Davi. Você viu algum momento na Bíblia Davi falando mal de Saul? Alguma vez vocês já ouviram Davi falando mal de Saul? Nem nos filmes que eles fazem aí, que nem a maioria dos filmes nem segue a Bíblia. Tem muita coisa que você vê que não está de acordo com a Bíblia. Aí o que acontece? Mas Saul, ele foi um líder bom?
Não. Foi o líder mau? Muito mal. Mas mesmo assim, Davi nunca falou mal dele. Nunca falou. Pelo contrário, o Davi era um bom servo. Mesmo ele já tendo sido ungido a rei, ele permaneceu quietinho no canto dele até o momento que Deus levantou ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas então é isso. O que Deus está falando aqui conosco? Nós não podemos guardar mágoa, às vezes ódio, amargura de um irmão, principalmente dentro da igreja. Às vezes é outro que está guardando mágoa de um familiar, de um ente querido. Então nós temos que viver em comunhão. A Bíblia diz, quão bom e suave que os irmãos vivem em comunhão. Volta aqui, no finalzinho do versículo, diz assim, do estudo: quem não for como criança, não entrará no reino de quem? De Deus. Não é porque a pessoa tem que ser igual uma criança. A Bíblia diz, como uma criança. Então veja, uma criança, já falei aqui, já dei esse exemplo várias vezes. Você vai lá, você repreende a criança, às vezes a criança fica brava com você no primeiro momento, mas daqui a pouco ela já está brincando. É que nem Sofia. Hoje a Sofia é minha menorzinha, né? Às vezes você vê, tem algumas amiguinhas dela aqui que ela vai, brinca, daqui a pouco ela do nada brigou, aí ela sai, fica emburrada do canto. A outra fica emburrada, não se fala mais, daqui a pouco, quando dá uma hora depois, já estão brincando. Agora, se for adulta, a pessoa adulta não, fica anos e anos, uma sem falar com o outro, irmão sem falar com o irmão, obreiro sem falar com o obreiro. Eu já vi casos de pastor não falar com pastor. Que loucura, mas como é que eu sou um pastor e eu vou deixar de falar com outra pessoa? Eu vou deixar de falar com outro pastor, vou deixar a mágoa, a raiz de amargura tomar conta de mim? Não, nós temos que ser como criança. Olha o que diz aqui, vamos lá. Filemão, capítulo 1, do versículo 10 ao 19. Não vai dar para a gente ler aqui os versículos todos, mas eu vou explicar para você aqui. Vamos lá. Filemão era um homem rico, com muitos empregados, porém, ele maltratava os seus empregados. Um deles chamava Onésimo, que significa útil. Fugiu por ser maltratado e ainda levou o dinheiro de seu patrão, Filemão. Para um pouquinho aqui, olha que interessante. Filemão, ele era crente, viu? Só que ele era um homem muito duro. A Bíblia relata aqui, se você for ver lá no versículo 10, do 10 ao 19, de Filemão, capítulo 1, que ele maltratava muito ali Onésimo, a tanto que esse Onésimo ele teve que fugir. Só que ele fez algo de errado. O que ele fez? Ele roubou o patrão. Ele pegou um dinheiro que não era dele. Então isso não é motivo. Às vezes tem a pessoa está errando, eu vou errar também? Não. Se ela está errando, eu vou errar com ela, porque Deus sabe de todos. Não posso fazer isso. Eu não tenho que pegar as coisas que não é minha. Eu só tenho que ter o que é meu, amém? Mas para você entender aqui, isso aqui é bom a gente pegar até um gancho. Você vê, ninguém aguenta ficar sendo maltratado direto, não. Às vezes é na casa, né, o casal, o marido vive maltratando a mulher. Às vezes vive sendo duro com a mulher. Eu sempre falo, o homem ele tem que ter sim uma posição, mas não quer dizer que eu tenho que viver maltratando a minha esposa. Ou às vezes a esposa maltratando o esposo. Ou às vezes no trabalho, sabe, é o patrão que só por ele fala, eu pago você, você é obrigado a fazer isso, obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada não, amigo. Ninguém é obrigado a nada, mas às vezes tem pessoas que por pagar uma pessoa, ela pensa que ela pode ali tudo, ali naquela pessoa, ela tem o domínio da pessoa. Não é assim não. Às vezes maltrata o funcionário. É muito triste isso. Acho que você tem que tratar bem aqueles que trabalham para você. Está vendo até um caso, vamos dar exemplo, a pessoa tem lá, hoje tem uns que se chama, né, de secretária, que limpa a casa, né, está lá, que ajuda, mas tem outros nomes também, né, que eu esqueci, tinha um outro nome, e tem empregada, diarista, aí está lá, a mulher faz comida lá para você, você vai lá, estou dando exemplo aqui, né, quando eu digo vocês, aqui em geral, aí está lá, maltrata a mulher, aí você está batendo direto, você não sabe o que aquela mulher pode fazer, pode tacar veneno na sua comida, ou se não cuspir, já vi casos assim, ela fala, tá bom, ele está sendo ruim comigo, eu vou lá e cuspo, misericórdia. Não pode fazer isso, pode acontecer, poder fazer não pode, mas às vezes a pessoa faz.
Ninguém aguenta, irmão, volta a dizer, ser maltratado. Lógico, não é motivo para mim fazer algo de errado. Não é motivo para mim fazer isso. Pelo contrário, eu tenho que orar pelo meu patrão. Eu tenho que orar pelas pessoas que me perseguem. Então, só para você entender. Então, o que acontece aqui? Ele fugiu, ele foi e roubou ali o dinheiro do seu patrão. Só que aí, veja, depois disso, Filemão passou a procurar Onésimo. Em todos os lugares, ele queria pegar ele. E veja, se ele encontrasse, Onésimo poderia ser morto. Um dia, Onésimo ouviu a pregação de Paulo e entendeu que estava errado por levar o dinheiro do patrão. Onésimo queria fazer a obra, mas precisava se consertar com Filemão. Olha que interessante, ele queria fazer a obra, mas ele não podia, porque ele estava errado. Primeiro ele tinha que se consertar. Ele ouviu a palavra, ele se converteu, ele entendeu que ele estava errado. É triste, irmão, às vezes quando a pessoa ela vem para a igreja, a palavra fala com ela sabe que ela está errada, porém o que acontece? Ela não consegue, ela não coloca a casa em ordem. Alguns já perdeu o temor, irmão. O que é isso? Ela perdeu o temor, para ela não tem problema. Sabe, ela mentir, ela enganar, ela enrolar, ela ser desonesta, ela pegar o que é dos outros. A palavra já não faz mais efeito na pessoa. Mas no caso aqui desse homem, você veja, ele ouviu a palavra e ele se arrependeu, tanto que ele queria servir a Deus, mas ele não podia servir a Deus enquanto ele não se consertasse com o seu patrão. Ele tinha que devolver aquilo que ele pegou. E aí diz aqui, veja, Onésimo não queria voltar, ele estava com medo, mas Paulo decide ajudá-lo, escrevendo a carta a Filemão. Recebe de volta como irmão amado, e se ele te deve algo, eu pagarei. Filemão capítulo 1, versículo 18. Estamos treinando para viver no céu. Aprendamos a viver em comunhão. Somos do mesmo Pai. Então vivamos como igreja em comunhão com os irmãos. Temos que viver como irmãos. Então olha que interessante. Aí ele decide. Se você for ver aqui, o Paulo fala, não, eu vou te ajudar. Paulo manda uma mensagem para o patrão e fala, ô Filemão, veja, estou mandando de volta aqui Onésimo. Ele é um bom homem. Ele ouviu a palavra. Olha, ele mudou de vida, ele quer agora fazer o que é certo. Porém, veja, se ele deve alguma coisa para você, eu pagarei. Provavelmente esse homem já não tinha mais dinheiro. Ele já tinha gastado todo o dinheiro já, que não pertencia a ele. E aí ele voltou. E aí, se você for ver a Bíblia, diz que eles viveram ali juntos em união. Vamos continuando aqui. Vai lá, vira a página. Aí a segunda parte, ele diz, santificado seja o teu nome. O nome de Jesus já é santo. Por que santificá-lo? Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Isso aqui é um trechinho do hino da harpa. Tudo o que faço, carrego o nome de quem, igreja? De Jesus. Agora é interessante, veja. Você vê que no Pai Nosso está lá, santificado seja o teu. Olha a importância de nós entendermos aqui o que está escrito. Às vezes a oração que nós fazemos, que às vezes a pessoa nem entende a oração. O nome de Jesus é santo? Não é santo já? Então como é? Poxa, peraí, santificado seja o teu nome. Como é que eu santifico o nome do Senhor? Como é que nós vamos santificar o nome do Senhor? Aqui na segunda parte, depois está escrito, tudo o que faço, carrego o nome de Jesus. O bom testemunho que você dá, santifica o nome de Jesus. Se não dou um bom testemunho, estou sujando o nome dele. Olha o que diz aí, Romanos capítulo 2, versículo de número 21. Já está no telão já, diz assim, tu, pois, que ensinas a outros, não ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pelas transgressões do quê? Da lei? Então olha, você está dizendo que não pode fazer, mas você faz? Sabe, você não está dando um bom testemunho.
Nós estamos carregando o nome de Jesus. Então, quando é que eu santifico o nome do Senhor? Sabe, quando eu dou um bom testemunho. Eu poderia pegar aquela passagem de 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, daquele homem, do profeta, que passava todos os dias diante da casa de uma mulher rica. Eles colocaram aí, ó. E o que essa mulher, olhando ali para esse homem, falou? Olha, e ela disse ao seu marido, ela chamou o marido dela: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem do quê? De Deus, está vendo? É um santo homem de Deus. Aqui, o profeta aqui, ele estava santificando o nome do Senhor. Ele estava dando um bom exemplo. É a mesma coisa nós, irmão. Você como cristão, você tem dado um bom exemplo dentro da sua casa? Você tem dado um bom exemplo para o seu filho? Você tem dado um bom testemunho dentro da sua casa? Porque é fácil você ser cristão dentro da igreja. E é muito bonito você vir para a igreja, às vezes fala: pastor, estou dando bom testemunho, eu sou da igreja, eu sou evangélico. Mas e dentro da sua casa? E lá no seu trabalho? Sabe, no meio da sua vizinhança? Você tem dado um bom testemunho? Sabe, você tem santificado o nome do Senhor? Quantas pessoas, irmãos, estão envergonhando o nome de Jesus? Isso é triste. Olha o que diz aqui, continua aqui no nosso estudo aqui. Ele diz assim, ó: é fácil ser crente dentro da igreja, mas quanto tempo dura o culto? O culto é 24 horas. Você precisa continuar cultuando onde estiver. O crente verdadeiro carrega o nome de Jesus onde estiver, e ele dá bom o que é? Testemunho. Esse é o crente verdadeiro, irmão. Esse é o cristão verdadeiro, que diante de uma luta, diante de uma batalha, diante de uma pressão, diante de um momento difícil, ele dá bom testemunho. Ele não solta, às vezes, o que não é para soltar. Às vezes você vê pessoas se dizendo, sabe, cristã, falando palavrão, xingando, sendo desonesta, às vezes até se prostituindo, e assim vai. Se a pessoa não se arrepender enquanto é tempo, ela vai sofrer. A pessoa não se arrepende, ela não coloca a casa em ordem, ela não se acerta. E ela está dizendo: não, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ah, está certo, eu estou santificando o nome do Senhor. Eu carrego o nome de Jesus. Você carrega o nome de Jesus, irmãos. E quantas pessoas às vezes estão agindo de má fé? Às vezes as pessoas agem de má fé, volto a dizer, desonesta. Eu conto um caso aqui, irmãos. Olha a importância de você dar um bom testemunho. Eu já contei, não sei se vocês já ouviram. Eu dirigi uma igreja e passei um tempo nessa igreja. Essa igreja tinha umas outras comunidades, trabalhos que estavam começando. E um dos trabalhos, ele ficava bem pertinho da nossa igreja sede, onde eu era pastor. Aí teve um dia que eu peguei o carro, falei: irmão, vamos subir lá na igreja. Pegava um morro, né, subir num morrão e tal. Só que eu dei a volta no morro e cheguei na igreja. Quando eu cheguei, os meus obreiros tinham ido de pé, não coube todos no carro, aí eles chegaram de pé. Eu cheguei, eles chegaram 3 minutos depois. Eu cheguei muito rápido, eles chegaram 3. Eu falei: irmão, por onde vocês vieram? Não, pastor, a gente cortou por aqui, por dentro aqui e tal, subimos o morro ali, morro mesmo, viu? Era morro. Você olhar assim, que você faz assim, ó, para cima. Aí eu falei: irmão, mas vocês chegaram muito rápido. Não, pastor, é rápido. Eu falei: por que o pastor abriu essa igreja aqui? Não, pastor, não sei. Aí eu liguei para o pastor: pastor, me tira uma dúvida, porque eu tinha sido trocado com ele. Por que o senhor abriu essa igreja aqui? Ele: não, pastor, porque o povo não desce. O povo não vai lá para a igreja por causa do morro, eles não querem descer e tal. A gente acabou. Falei: mas peraí. Aí na hora eu pensei: eles não descem para ir no mercado? Não descem para ir trabalhar? Eles não descem para ir no hospital? Mas para buscar Deus tem pessoa que não desce, irmão. Você já viu caso assim? Tem pessoas que para trabalhar ela consegue. Para ir no médico ela consegue. Mas para vir para a igreja ela não consegue vir para a igreja. Eu falei: não, eu vou fechar isso aqui. Eu vou esperar o contrato acabar. Tanto que eu tinha ali assinado o contrato e tinha renovado, acho que por mais um ano. Já tinha renovado e eu tinha pedido para a mulher. Falei: ó, tem como a senhora mudar para mim só a data? A gente paga todo dia 15. Mas tem como eu pagar todo dia 20?
Ela, não, pastor, tem problema não. Bati o contrato, tudo, assinamos, tá bom. Aí passou um ano. Quando deu um ano, eu fui lá e falei, ó, agora eu vou fechar. Chamei minha esposa, vamos fechar essa igreja. Fechei. Quando eu estava lá fechando a igreja, a dona estava lá. Aí estava eu e os obreiros pegando as coisas. Essa mulher, ela era de uma determinada igreja, que eu não sei também qual é a igreja. Essa mulher chegou para mim e começou a falar um monte para mim. Você é um moleque. Você é moleque. Você agiu de má fé comigo. Você não é crente coisa nenhuma. Você é uma vergonha. E começou a falar um monte na frente dos meus obreiros. Eu falei, mas por que a senhora está falando isso? Porque você mudou o contrato sem minha autorização. Eu falei, opa. E outra coisa, vocês estavam pagando tudo atrasado. Eu falei, o quê? Atrasado? Eu estou mudando? Não, eu falei, não, minha senhora, deixa eu falar um negócio para a senhora. E ela ainda gritava assim, o meu Deus vai me honrar. Eu sirvo ao Deus verdadeiro. Eu falei, quase que eu falei, então eu estou servindo o capeta? Sério? E falar para ela, estou servindo, está certo. E ela olhando para mim, sim, eu era bem jovem nesse tempo. Bem jovem mesmo. E aí eu olhei e falei para ela assim, deixa eu falar um negócio para a senhora. A senhora não está tratando com moleque não, eu sou homem, viu? Eu sei das minhas responsabilidades. E uma coisa eu aprendi desde berço com meu pai, até antes de ser cristão. Acho que o homem ele tem que ser de palavra. Eu aprendi isso com meu pai. Depois que eu me converti, aí que eu falei, agora é que eu tenho que ser de palavra, porque eu carrego o nome do Senhor. Porque tem pessoas, irmão, que ela dá uma palavra para você, mas ela não cumpre. Isso para mim não é homem. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter palavra. Certo que hoje não confie muito em palavra de ninguém não. Tudo tem que ser no documento, viu? Mas aí tá certo. Falei, olha, outra coisa. O contrato acabou. Eu tenho o direito de sair, porque acabou o contrato. Não estou quebrando o contrato. A senhora não pode me obrigar a ficar no seu salão, porque eu não quero mais ficar no seu salão. Para a gente não compensa ficar aqui. E outra coisa, eu nunca atrasei o seu aluguel não, viu? E também não mudei o contrato sem a senhora me autorizar não. Eu tenho a assinatura da senhora. Chamei minha esposa e falei para ela, vai lá e busca agora o contrato e busca todos os recibos do aluguel, que eu guardo tudo. Todos os recibos, busca lá. E aí minha esposa desceu rapidinho. Foi 5 minutos, ela foi e voltou de carro, rapidinho. E aí ela trouxe os recibos. Aí eu peguei os recibos e mostrei para ela, tá aqui. Primeiro contrato está aqui, ó. O contrato acabou. Era dia 15, a gente mudou para o dia 20. A senhora falou que eu estou pagando atrasado, né? Que a senhora queria o aluguel dia 15. E fui mostrando, um por um aqui, ó. Todos os aluguéis sendo pagos dia 8, dia 9. No máximo, acho que um aluguel que eu paguei foi dia 13. Nem bateu dia 15. Então, mesmo que ela quisesse, eu não estaria pagando atrasado. Mesmo, estava tudo certo. E eu falei para ela, eu carrego o nome de Jesus. É a mesma coisa em reformas que a gente vai fazer. Às vezes tem muita gente, passou, contrata. Eu tenho que pensar. Poxa, eu estou pagando uma pessoa. Se eu deixo de pagar, o que ela vai fazer? Olha lá, é o pastor daquela igreja. Aquele que diz que é crente. Aí fica sujando o nome de Jesus. E quantas pessoas estão carregando o nome de Jesus? Está sujando. Tem pessoas desonestas, irmão. Pessoas que vai lá, ela compra e não paga. Puxa, você é cristão, você tem que comprar e pagar, irmão. Tem pessoas que eu já vi casos de pessoas que ela sai pegando um monte de cartão de crédito e fala assim, não, eu vou gastar, estou nem aí. Peraí, isso é errado. Isso é errado, irmão. Você tem que pagar, você não pode ser uma pessoa desonesta. Você está usando um dinheiro que não é seu. E às vezes tem pessoas que estão dessa forma, ela está usando o dinheiro que não é dela. Ela vai se perder se ela não se arrepender. Se Jesus voltar hoje, a pessoa está perdendo a salvação. E às vezes a pessoa está ali fazendo a obra, ela está servindo a Deus, está tocando onde não é para tocar, está fazendo o que não é para fazer, está dando um mau testemunho. Olha o que diz aqui, volta para o estudo aqui, ó. As pessoas estão te observando, cuidado. Ele diz, você é carta viva, modelo, exemplo. E Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de quem? De Cristo. Opa! Espera aí. O Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de quem? De Cristo. Agora veja, imagine. Dá para imaginar Jesus fofocando? Jesus bebendo cachaça? Jesus dançando pagode? Jesus comemorando São João?
Dá para entender isso aí? Que exemplo que eu vou dar para os meus filhos? Não, peraí. Inclusive São João está chegando, né, pessoal? Misericórdia, então já é um alerta. Mas cristão indo para São João, não, nem na escola os meus filhos comemoram isso aí. Nem de trabalho, não permito. As professoras já sabem, na hora que chega lá já falam, não, tem aqui os filhos do pastor. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Vocês vão dar nota para eles, façam um trabalho, eles podem fazer um trabalho, mas é cultura. Então eles fazem um trabalho. Mas os meus filhos não vão dançar esse negócio. Ah, pastor, não tem problema. Não, hoje não tem problema. Mas isso vai trazer problema para os seus filhos mais adiante. Ah, mas é tão bonitinho, pastor, sabe vestir ele bonitinho? Bonitinho você vai ver depois, mais na frente. O prejuízo que você vai ter. Tem pessoas que ali, eu só fui, não deu nada. Não deu nada? Você que pensa que não deu nada. Você que pulou o São João ano passado, você pensa que não deu nada. Daqui a pouco sua vida começa a dar tudo errado. Depois não reclama quando você começar a perder as coisas. Quando as coisas começarem a dar errado para você. Já viu aquele ditado, né, que eu até falei essa semana? Quem avisa, amigo é. E quem está te avisando não é o pastor Leandro, não. É o Espírito Santo. Depois não chora. Então é importante você estar atento. Olha o que diz aqui, volta no estudo aqui. Então, poxa, o Paulo diz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Aí continuando, deixa eu ver aqui. As pessoas podem te imitar? E aí? Será que se eu ficar um dia com você, eu posso imitar a sua conduta? Posso te imitar? Ele diz, santificar o nome de Jesus é as pessoas olharem para você e verem Jesus através de você. As pessoas têm visto Jesus através de mim? Elas têm visto Jesus através de você? Continua aqui nosso estudo. Ele diz assim, nós somos o sal, e onde o sal é colocado, ele não muda, ele continua sendo o quê? Meu irmão, sal é sal. Aonde tem sal, você sabe que tem sal. É ou não é? É que nem na água do mar. Você entrou ali, dá para saber que tem sal, não dá? Dá. O sal, ele não se mistura, não tem como. Ele não é influenciado, pelo contrário, ele influencia. Aí diz aqui, olha isso tudo, diz, o cristão não pode se habituar aos padrões mundanos. É triste, mas às vezes você vê a igreja se habituando a padrões mundanos, práticas que a Bíblia condena. Às vezes está lá, pegando costumes do mundo. Antigamente, a pessoa saía da missa, ia beber umas, xingava os outros, mas do que adianta rezar o Pai Nosso, se não santifica o nome de Jesus? Os escândalos virão, são inevitáveis, mas que você não seja aquele que impede o próximo de aceitar Jesus. Às vezes tem pessoas que olham assim e falam assim, para ir para a igreja para ser igual a esse fulano? Ir para a igreja para ser igual a essa irmã aqui? Poxa, essa daí vai para a igreja e vive falando dos outros, vive fofocando. Essa aqui vai para a igreja, sabe, vive ali, murmurando. O outro vai para a igreja, vive xingando. Mas espera aí, dentro da igreja ele fala em línguas. As línguas dos anjos. Aí em casa eles falam a língua do diabo. Xinga. Fala um monte de palavrão. Aí daqui a pouco está rezando o Pai Nosso. Bebendo cachaça, se prostituindo. Que bom testemunho, né? Você está dando para os seus filhos. Daqui a pouco os filhos estão se prostituindo. Aí a mãe nem liga. Quando diz se prostituir, não é nem que está vendendo o corpo, não. Hoje ela está com uma pessoa, amanhã está com outro. Aí daqui a pouco está com outro. Aí daqui a pouco está com outro. Qual a diferença da sua filha ou do seu filho para uma prostituta? Qual é a diferença? A diferença é que a prostituta está cobrando. E às vezes a filha daquele irmão está fazendo de graça. É triste, irmão, isso é pesado. E quantas pessoas estão assim, dando mau testemunho, às vezes para os filhos. Será que eu sou um bom testemunho? Os escândalos, irmãos, eles vão vir. É inevitável que os escândalos venham. Mas ai daqueles por quem viu o escândalo. As pessoas que impedem outros de chegar até Cristo.
As pessoas tinham que olhar para mim, olhar para você e querer vir para a igreja, mas tem pessoas que às vezes olham para aquele irmão, ela não quer nem vir para a igreja. Não quer nem vir para a igreja. Olha o que diz aqui, continuando o nosso estudo. Ele diz: certa vez um pastor fez uma oração agradecendo a Deus pelo alimento. E um jovem viu este pastor orando e disse que queria a igreja dele. Perceba que este pastor não precisou pregar para levá-lo à igreja. O testemunho foi o quê? Suficiente. Bastou aquela oração. Quando o jovem viu o pastor orando, falou: não, eu quero ir para a sua igreja. Às vezes você não vai nem pregar, só o testemunho. 1 de Pedro, coloca para mim no telão, para mim, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem o quê? Sem palavra. Está lá, pastor, a mulher ela tem um esposo que ele não é da igreja, ele não conhece a palavra. A Bíblia diz aqui que a mulher ela tem que ser sujeita ao seu marido. Ela tem que se sujeitar, não quer dizer que ela tem que aceitar o pecado, mas o que ela deve fazer? Ela tem que se sujeitar, ela deve ser submissa ao seu marido. É assim que a Bíblia ensina. O homem é o cabeça, então o homem tem que se colocar na posição de homem. Porém, a Bíblia diz aqui, se o marido não obedece à palavra, a mulher, com o procedimento dela, com o testemunho dela, vai ganhar um marido sem palavras. Então, sem palavras você consegue ganhar uma pessoa, levar uma pessoa a Cristo, às vezes com o seu procedimento, com o seu testemunho. Coloca para mim, volta para mim no estudo. Então o que ele diz aqui, continuando, diz assim: seja crente na frente da televisão, do computador, no trabalho, na rua, ou também no celular, né? O culto dura 24 horas. Se falarem mal de você, estarão falando mal de Jesus. Não dê motivo para as pessoas falarem da sua pessoa. Santifique o nome de quem? O nome dele. Você entendeu como é que santifica o nome do Senhor? Dando um bom o quê? Testemunho. É bonito, né? A gente lê: Pai nosso que está no céu. Será que ele tem sido seu pai mesmo? Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Pastor, ainda não. Então ele não é seu pai. Agora, mas Pai nosso, Pai de todos nós aqui, nós somos irmãos. Então, será que nós estamos vivendo em união? Estamos vivendo em comunhão? Ou só em atrito, um falando mal do outro? Ele diz: santificado seja o teu nome. Então eu vou santificar o nome do Senhor como? Com o meu testemunho. Eu vou dar um bom testemunho por onde eu passar. Dê um bom testemunho por onde você passar e com certeza Deus vai te honrar, amém? Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé, nós vamos fazer uma oração agora. Feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Vamos buscar a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós buscamos o Senhor, buscamos aqui a Tua palavra, buscamos a Tua direção. Meu Deus, aqui o entendimento, o Senhor tem nos dado entendimento a cada domingo. Nós estamos aqui estudando, meu Deus, aqui a oração do Pai Nosso. Meu Deus, está uma bênção, o Senhor tem nos abençoado. Nós temos tido aqui alguns entendimentos que nós não tínhamos. E muitas pessoas pensam que a oração do Pai Nosso, ela tem que ser rezada. Não, eu vou, sabe, ali orar 10 Pai Nosso e Deus vai me responder. Eu vou orar 20 Pai Nosso essa semana e Deus vai me responder. E não é isso. Nós temos que entender as palavras, aquilo que o Senhor nos falou, e nós entendemos que o Senhor é Pai daquele que recebe o Senhor como Salvador e Senhor da vida. O Senhor é Pai nosso, o Senhor é meu Pai, é Pai dos meus irmãos em Cristo. E se o Senhor é o nosso Pai, nós somos irmãos, Pai. Nós temos que viver, meu Deus, em união, viver em comunhão. Porque se não haver união, comunhão, não há unção, não há azeite, Pai. Que o óleo precioso do Senhor desça, meu Deus, do alto da nossa cabeça. Vem nos ungindo, Senhor. Porque se estivermos com a unção do Senhor,
nós não vamos ter atritos, brigas, contendas, não vamos discutir, nós vamos ter prazer, Pai, de estar na tua igreja, de estar na tua casa, Pai, te servindo. Desperta esta pessoa, desperta, meu Deus, este meu irmão, Pai. É alguém que às vezes está sendo duro demais com o esposo, com a esposa, alguém que está sendo duro demais, às vezes com um familiar. Jesus, olha para esta pessoa, Pai, nos ajude, meu Deus, a melhorar, nos ajude, meu Deus, a santificar o teu nome, a dar um bom testemunho. Meu Deus, o cristão verdadeiro, ele dá um bom testemunho, ele não vai se envolver com as pessoas do mundo, não vai sentar na roda de cachaceiros, não vai sentar na roda de pessoas que estão ali se embebedando, sabe, não vão aceitar festas idólatras, festas mundanas, festas carnais, festas que zombam do nome do Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, Senhor, abra os olhos destes meus irmãos enquanto é tempo, Senhor. Vai abrindo os olhos, meu Deus, desta minha irmã, meu Deus, que te busca, meu Deus, que busca a tua face, que busca, meu Deus, aqui a tua glória, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Estenda, Jesus, as tuas mãos poderosas para salvar, para curar, para libertar, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, Coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. como fruto desse novo, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, eu declaro a paz de Cristo. te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. como fruto desse novo coração, Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, declara a paz de Cristo. te abençoo, Te abençoo, meu irmão. preciosa, Preciosa é a nossa comunhão. somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, Unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade,
Queremos viver em família, queremos viver em união, Pai. Uns orando pelos outros, Senhor. Pai, precisamos do nosso irmão. Depender, você depende só de Deus, irmão. Depender, nós somos dependentes somente do Senhor Deus. Mas eu preciso de Ti, eu preciso de vocês, preciso da oração dos irmãos aqui dessa igreja. Eu, Leandro, pastor dessa igreja, eu preciso da Tua oração, preciso aqui dos obreiros, você precisa desse irmão que está perto de você, do teu lado. Mas lembre-se, nós dependemos somente de Deus. Nos ajude, Jesus, a viver em família, a viver em união. Cada pessoa que chegar nessa igreja, Pai, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta amada, Pai. Oh, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha acolhendo, meu Deus, cada pessoa e nos usando, Pai. Nos usando, meu Deus, para estarmos em união. Nada de confusão, nada de divisão, porque a divisão não vem do Senhor. A confusão também não, Pai. Oh, meu Deus, vem, Jesus. Tira do nosso meio toda a falsidade. Tira, Jesus. Tira tudo que não convém de Ti, Pai. Tira, meu Deus. Nos limpa, nos purifica e nos ajude, Jesus, a viver em verdade. Um corpo ajustado, totalmente ligados, unidos. Uma igreja unida, ninguém segura ela. Uma igreja unida, ela cresce de uma forma gloriosa. Eu quero, meu Deus, ver a membrazia dessa igreja, meu Pai, unido, os obreiros desta igreja unidos, os pastores do nosso ministério unidos, Senhor. Nos ajude, Senhor. Declare mais uma vez: somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pode aplaudir Jesus bem forte, aplauda Ele bem forte, de todo o seu coração. Uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. uma família, Vivendo compromisso, no grande, amor de Cristo. eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim. Olha para o seu irmão e faz assim, ó: eu preciso. Aponta para a pessoa assim e declare: querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pode aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe vocês que nos acompanham. Não se esqueça, lembre-se, Ele é Pai nosso, Ele é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, nós somos irmãos. Se somos irmãos, temos que viver bem e viver em comunhão, viver unidos, na mesma fé, no mesmo propósito, sem tentar destruir um ao outro. E lembre-se, santifique o nome do Senhor. Pastor, como é que eu santifico o nome do Senhor? Com o meu testemunho. As pessoas podem até falar de você, elas podem até falar de mim, mas elas não têm prova, e elas vão ver os frutos. Vale a pena ser fiel a Deus. Se essa palavra falou com você, compartilhe com outras pessoas, ajude mais pessoas aí, nos siga aí no canal do YouTube. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez.